agora é hora de falar sobre a primeira semana, especificamente da primeira semana, a primeira unidade da disciplina de introdução à modalidade EAD. E nessa primeira semana, lógico, é uma semana de boas-vindas, né, de conhecer os colegas, então não vai ter muita exigência, né, que você... a avaliação, na verdade, é a participação sua, né? Nós vamos avaliar se você participou e realizou as atividades propostas para essa primeira semana, que é de integração. Vamos nos apresentar, vamos nos conhecer, né? Porque vai ser uma jornada longa, né? Mais de um ano convivendo com os colegas e possivelmente você vai precisar da ajuda deles, eles vão precisar da sua ajuda, e aí é bom que você conheça quem é quem faz o quê, que apito cada um toca, né? E isso a gente vai fazer através de algumas estratégias aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre o guia. Toda semana você vai encontrar um guia de estudos da semana. Esse guia tem um passo a passo, né? E esse passo a passo deve ser seguido, não necessariamente, muitas vezes naquela ordem. Quando houver uma ordem vai ser colocado específica, né? Especificado qual é a ordem, mas normalmente o guia são todos os passos que têm que ser feitos durante a semana. Então eu coloco, né, leituras, vídeos a serem assistidos, fóruns para participar, atividades de avaliação, tudo é descrito no guia, esse guia inicial. Então, ele está aí, leia o guia com muita atenção, né? Não deixe passar nada despercebido, lá tem as datas de início, de fim do módulo, tem tudo mais. A primeira coisa que eu vou sugerir, né, para a gente fazer é criar uma nuvem de palavras que, usando uma ferramenta, alguns já devem conhecer, chamada Mentimeter ou Menti.com. É uma ferramenta usada muito, né, nos cursos de educação à distância, para a gente identificar quais são as expectativas suas em relação ao curso todo, Gestão Pública Municipal. E aí você vai colocar, né, você vai entrar no link do Menti e vai colocar uma palavra ou uma expressão, pode ser uma expressão, que exemplifique qual é a expectativa. Na verdade, você vai colocar 3 palavras ou 3 expressões que exemplifiquem qual é a sua expectativa em relação ao curso. Isso é bom para a gente entender o que há, né, é um entendimento comum, porque no final, quando você colocar essas 3 expressões, o Menti vai criar uma nuvem de palavras, né? E é chamado de nuvem porque ele pega todas as expressões e aquelas expressões que se repetem, ele vai aumentando o tamanho da fonte. E aí no final você tem graficamente uma forma de enxergar o que coincide, o que aparece mais vezes nas expectativas dos alunos. E isso é legal para a gente entender se as minhas expectativas são semelhantes às dos outros colegas, se são diferentes, se eu tenho expectativa muito específica, ou se todo mundo está na mesma página, ou seja, né, sintonizado aí com as mesmas expectativas. Então é uma atividade bastante simples. Clicou no link, vai ter 3 caixinhas para você colocar uma palavra ou uma expressão para cada uma das caixinhas, né, em que você descreva a sua expectativa em relação ao curso. Vai ser bom, depois na próxima semana eu vou publicar o resultado dessa nuvem de palavras para vocês poderem ver como é que ficou aí a montagem, né, dessas palavras. Então, recomendo que você faça isso logo agora, rapidinho, né, para já a gente logo ficar sabendo aí como é que ficou como é que ficaram as expectativas. Bom, além disso, uma das atividades, né, que eu recomendo não, essa é inclusive uma atividade de avaliação, hein? É você preencher o seu perfil. Aqui no Moodle você tem como colocar mais informações sobre você no seu perfil. E isso é importante, né? Não só é importante você colocar mais informações, como onde você trabalha, a sua formação, né, fazer a sua apresentação, como se fosse um LinkedIn, porque quem, né, já está lá no LinkedIn, é muito simples, é como se fosse um LinkedIn interno, né, onde você vai colocar as suas informações pessoais e profissionais e, logicamente, você escolhe aquelas informações que você quer que sejam divulgadas ou não. Aquelas que você não quiser, você não precisa, né? Mas de preferência coloque o máximo de informações possíveis sobre você. E uma recomendação importante é colocar uma foto sua. Por quê?
tem gente que é tímido, não quero colocar foto, não tem foto bonita. Não tem problema, todo mundo tem uma webcam, tira a foto aqui na webcam do seu computador e coloca lá. Isso é muito importante, principalmente na educação à distância, porque nós não temos o contato físico. E nem sempre, nós humanos, temos essa questão do reconhecimento facial como algo muito maior do que simplesmente você ler o nome de uma pessoa. Eu que estudo, eu contei agora há pouco sobre a questão da empatia, a gente se torna muito mais empático com imagens, quando você reconhece uma pessoa através da imagem dela do que através simplesmente do nome. Então, é uma possibilidade maior de você gerar uma aproximação com as outras pessoas. Os tutores conhecerem vocês pela foto, e a gente já gera uma identificação muito melhor do que simplesmente ficar decorando o nome das pessoas. As fotos, a identificação é muito mais rápida. Os colegas vão te identificar muito mais rapidamente, então é uma obrigação você colocar a sua foto no seu perfil. Primeiro, obrigação preencher o perfil e obrigação colocar uma foto. Esses dados do perfil, eles estão fechados dentro do Moodle, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, então fiquem à vontade para colocar só os colegas, professores e tutores desse curso que têm acesso a esse seu perfil. Então, é um clube, lógico, são muitas pessoas, mas é um clube fechado, não tem risco de você estar exposto, tem gente que não quer porque não gosta de redes sociais. Essa é uma rede social fechada, onde a gente precisa se conhecer, porque a gente pode ter muito proveito desse conhecimento, desse conhecimento mútuo. Não é uma questão só de eu quero mostrar a minha cara, eu quero que as pessoas me reconheçam, saibam como eu posso contribuir para a atividade delas, e até as pessoas me chamarem caso eu possa, eu possa pedir a contribuição de alguém e eu contribuir com alguém, ou com várias pessoas durante o curso, através desse conhecimento de quem faz o quê, em que cidade você atua, qual cargo que você ocupa, qual a sua formação e as suas especialidades, suas habilidades, suas competências. Isso tudo é muito importante que o grupo saiba disso. Então, fotinha e perfil preenchido é uma atividade importante nessa primeira... Viu como é fácil? A primeira semana é igual brincar na rede social. Só que não. O fórum que a gente vai ter essa primeira semana é um fórum de apresentação. E aí, como você já preencheu o seu perfil com aqueles dados que são os dados profissionais, estudos, trabalho, cargo, função, habilidade, competência, o fórum é muito mais para a gente falar sobre, e aí é muito mais light, e a gente falar sobre as coisas que não estão no nosso currículo, as coisas que você faz, as suas atividades pessoais, para você conhecer, e aí também é um momento da gente estabelecer esse contato, estabelecer os vínculos com as pessoas, assim como você chega numa sala de aula e, lógico, você tem o seu currículo, que você não fica mostrando ele para as pessoas, mas você conversa amenidades, Então, quais são as amenidades que você quer falar sobre você, que você gostaria que as pessoas soubessem? Seus gostos, seus hábitos, seus hobbies, características do que você, das coisas que você curte fazer, informações sobre família, sobre curiosidades sobre o local onde vocês estão, onde vocês moram. Isso são coisas interessantes e que não necessariamente caberiam num currículo vitae ou no LinkedIn, mas que cabem aqui no fórum onde a gente vai fazer esse primeiro contato, e vocês vão estar fazendo duas coisas. Uma é criando vínculos entre vocês, entre vocês e os tutores que vão acompanhar e ler, e eu também vou estar lendo aí os fóruns, e acompanhando para a gente conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês, e ao mesmo tempo aprendendo a usar o fórum, que é uma ferramenta que vai ser muito utilizada. E grande parte das vezes o fórum vai ser, inclusive, uma ferramenta de avaliação, onde você vai ter que participar de um fórum e a sua participação é avaliada a partir da qualidade daquilo que você posta, dos comentários que você faz, porque o fórum é isso, é discussão, não é só você entrar, ler, ok, já sei. Não, é você interagir com o conteúdo e com as outras pessoas que estão no fórum. Então, habitue-se a utilizar os fóruns, que a gente vai ter vários formatos diferentes de fórum, mas habituem-se a utilizar esses fóruns para que vocês comecem a fazer um bom uso, já comecem bem fazendo um bom uso, e aí aproveitem essa oportunidade para falar um pouco mais sobre vocês. Outra elemento, outra atividade dessa primeira semana é preencher um questionário em que eu quero saber uma série de informações, que isso é mais, diferente do seu perfil, esse questionário ele vai permitir a nós professores, ao coordenador, a coordenação do curso,
a gente entender, mas aí é mais no macro, né? não no pessoal, no indivíduo, mas a gente entender como é que estão distribuídas as pessoas dentro do grupo. E aí a gente quer ter estatísticas, né? Quantas pessoas estão trabalhando, quantas estão trabalhando na área, em que área você trabalha, qual é a sua função, é isso que a gente quer saber. Então ele é muito mais para a gente ter um levantamento estatístico, né, sobre quem são vocês, do que individual. O perfil, sim, ele é individual para as pessoas entrarem lá e conhecerem você. Já o questionário é uma questão muito mais ampla, né, muito mais macro, onde a gente quer ter essa informação sobre quem são os nossos alunos, quem está chegando aqui, que vai conviver com a gente aí durante 1 ano e meio, não só individualmente, mas, né, qual é o perfil do grupo. Nós teremos também, e aí nessa primeira semana, vocês já vão começar a criar um diário de bordo. E esse diário vocês vão registrar, eu tenho algumas orientações, né, que estão no guia, vocês vão registrar o andamento seu durante a disciplina de introdução à modalidade EAD e vocês vão colocar as suas impressões. É o momento que você faz uma reflexão, né? Eu recomendo que você preencha esse diário de bordo ao final de cada semana. Então, de preferência, né, no último dia que você tiver acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, que você vá lá e preencha o seu diário acrescentando como é que foi essa semana para você, como é que foi o seu desempenho, como é que foi a sua organização, o uso do tempo, o que você aprendeu, o que você teve dificuldade. Esse diário ele é importante para você. Não é uma atividade em que nós vamos avaliar sobre o que você escreveu lá, mas é o seu momento de reflexão, é o seu momento de entender como é que está o seu caminhar dentro do curso, dentro da disciplina, e isso é bastante interessante. A gente, né, já tive experiências, tanto como aluno como como professor, de utilizar esse tipo de diário de bordo, e esse diário faz uma diferença quando a gente começa a rever, né? Será que eu preciso mudar a minha estratégia de aprendizagem? E isso, para quem está principalmente estudando à distância, é interessante porque nem sempre você vai ter a presença de alguém que está te observando a fazer as suas atividades. Então você é o seu próprio juiz. Você é quem vai ter que fazer a autoavaliação e ver se você está, né, ou não precisando mudar a sua estratégia, o seu jeito, a sua abordagem dentro do curso, dentro da educação à distância, que nem sempre é tão simples, porque não é algo que a gente está acostumado a vida toda, né? Algo que a gente acaba utilizando na vida adulta, né? A maioria de nós não utilizou isso na infância e na adolescência, então não é tão natural quanto entrar numa sala de aula e ter o contato, né, numa aula tradicional. E aí tem leituras, né, que eu já indico, estão lá no guia, as leituras para a próxima aula. Então, a gente vai trabalhar com um livro do Daniel Mill, que é da Federal de São Carlos. Ele tem lá um grupo de pesquisa na área de educação à distância muito antigo e muito forte, e eles publicaram um livro recentemente, então a gente vai ler alguns capítulos desse livro. A gente vai começar lendo só o primeiro capítulo essa semana, e também um artigo muito interessante de um amigo, o professor Roney, que vai falar um pouco sobre a educação à distância numa perspectiva meio surpreendente. Vocês vão ver, não vou dar o spoiler, né, de falar antes, mas o artigo está aí, leiam para a gente discutir e falar um pouco mais, entender um pouco mais, né, sobre, nós estamos falando da modalidade EAD, o que aconteceu com essa modalidade ao longo do tempo, como é que ele evoluiu e o que está acontecendo agora, né? Há uma enorme transformação, tanto na perspectiva de quem estuda como de quem ensina através, né, de educação à distância, e o professor Rony é um especialista nisso desde sempre, né? Foi colega, professor, e a gente criou junto um sistema aberto de educação de uma universidade. Nós trabalhamos desde os anos 90, quando quase ninguém falava de educação à distância, né, baseada em tecnologia, porque até a internet estava nascendo, né, naquela época para as pessoas em geral, né, e a gente estava trabalhando no planejamento de uma plataforma de educação à distância no final dos anos 90, e depois se transformou numa plataforma de muito sucesso, e hoje ele é pró-reitor na UFLA, na Universidade Federal de Lavras. Escreveu um artigo que eu considero muito interessante, porque ele traz uma perspectiva surpreendente, né, a princípio, da educação à distância. Então essas são as recomendações dessa primeira semana. Como eu disse, está tudo lá no nosso guia, né? O guia tem detalhados todas essas atividades que eu aqui comentei por vídeo. Nem toda semana, né, eu vou ter um vídeo fazendo essa apresentação do guia. O guia estará lá, né? O guia tem toda a informação que você precisa. Aliás, tem muito mais do que eu estou falando aqui.
E essa primeira semana é uma semana muito mais, né, para ambientação, como eu disse, então eu gravei esse vídeo explicando passo a passo aí, mas é o guia que tem todos os detalhes de como você vai ter que realizar suas atividades para atingir o objetivo dessa primeira semana. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas à introdução à modalidade EAD. Essa é o seu primeiro contato, né, com o curso de especialização que você está fazendo. Primeiro contato para quem nunca fez outro curso, né? Primeiro contato com a Unifal, para quem não passou pela Unifal ainda. E por isso mesmo, né, a gente quer que esse primeiro contato seja muito prazeroso e que por isso mesmo a gente fez aí uma primeira semana de conhecimento mútuo, né? Nada de muito pesado, pouca leitura, um pouco de humor, né? Vocês vão ter aí alguma surpresa, né, no texto que vocês vão ler, e a gente volta na próxima semana, e aí com novas atividades, como eu disse, começando toda segunda-feira, encerrando no domingo. Esse é o nosso calendário daqui para frente dentro do curso, né, de especialização. Tá joia? Boa semana, bom trabalho, boas atividades e a gente se encontra na semana que vem. Até mais.